Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 15, que fala sobre os cidadãos dos céus. É um salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança contra o seu vizinho, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não ou jamais será abalado. Amém. Querido Senhor, muito obrigado por concederes a nós que aqui estamos a oportunidade de estarmos mais uma vez nesse lugar. O Senhor nos deu a oportunidade, nos deu a saúde, o Senhor nos moveu a estar aqui, nesta casa de oração, para aprendermos mais do Senhor e convivermos com os irmãos e assim partilharmos uns com os outros, ó Deus, as experiências da vida cristã, particularmente, assim como também as nossas dificuldades. Meu Deus, mais uma vez, abençoa o teu povo aqui reunido, falando-lhes através de tua palavra. Pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Cidadãos dos céus. Na carta de Paulo aos Filipenses, esta expressão é também mencionada, cidadãos dos céus, fazendo um contraste com cidadãos da terra, uma dupla cidadania que tem o cristão. Ele é cidadão da terra, mas ele é sobretudo um cidadão dos céus. Meus irmãos, existe algumas passagens bíblicas que às vezes nos leva a entender ou a pensar que a gente se torna cidadão do céu. Em outras palavras, a gente recebe a salvação de Deus se a gente andar direitinho, fazendo tudo certinho, então recebemos essa recompensa. Porque nós sabemos que não é assim. A Bíblia não é contraditória, mas todas as vezes que vemos textos bíblicos que nos levam a pensar assim, nós devemos pensar também da seguinte maneira: não há dúvidas nenhuma daquilo que o Novo Testamento ressalta com letras garrafais, que a salvação, a vida eterna é em Cristo Jesus, concedida por Deus através de sua graça, ou seja, através de um merecimento que nós não temos, apenas graça de Deus. Mas acontece que os irmãos nossos que viveram na antiga aliança, entre eles Davi, o autor desse Salmo 15, eles ainda não tinham uma compreensão abrangente do significado da graça, nem da obra que Deus realizaria através do seu Filho Jesus Cristo em favor de nossa salvação. Essas coisas estavam sendo reveladas. Portanto, os escritores do Antigo Testamento, eles só tinham certeza de uma coisa: que o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que teme a Deus,
tem compromissos assumidos de viver de acordo com aquilo que ele crê. E o grande referencial para isso era a prática dos 10 mandamentos. Era a lei de Deus. Sabemos que a lei nunca salvou, nem jamais salvaria ou salva qualquer pessoa. Mas a lei de Deus tem o seu lugar como expressão da vontade de Deus para que assim façamos, assim vivamos, através da lei de Deus. Mas a lei de Deus foi dada também com outro objetivo, para que olhando a lei, que é a proposta de Deus para a nossa vida, nós tomemos consciência da nossa fragilidade, porque a lei, como um espelho, revela os nossos defeitos. Olha, a lei está dizendo que é para fazer assim, e você está fazendo diferente. A lei é como um espelho, ela mostra as nossas deformações, os nossos defeitos, as nossas feiuras, os nossos pisar na bola. Depois, os reformadores protestantes trabalharam muito em função de um terceiro uso da lei, que a lei é para a gente observar e obedecer como uma forma de agradecer a Deus o seu trabalho. Mas isso a gente pode abordar num outro momento. No entanto, vejamos aqui no Salmo 15, o salmista Davi. Ele menciona, meus irmãos, 11 qualificações que tem uma pessoa que habita no santuário de Deus, que habita no seu santo monte. Fazendo um estudo mais cuidadoso do Salmo 11, a gente vai perceber que o texto não se propõe a dizer só entra no santuário de Deus ou só habita no seu santo monte quem pratica essas coisas. Isso seria salvação pelas obras. Eu tenho de fazer por onde participar. Eu tenho de fazer por onde há de entrar. Eu tenho de fazer por onde permanecer. Não é essa a proposta. A ênfase do Salmo 11 não está no fato de há de entrar no santuário de Deus, mas de permanecer no seu santuário. Esta é a grande ênfase do Salmo 11. Salmo 15, aliás. Não é? Quem habitará, quem há de permanecer. Em outras palavras, meus irmãos, essas qualificações 11 aqui mencionadas, elas não são as qualificações para uma pessoa fazer por onde merecer estar no tabernáculo de Deus ou no monte do Senhor. Essas duas expressões, tabernáculo do Senhor e monte do Senhor, são sinônimas, significam céu, vida eterna, salvação. Quem há de morar com o Senhor na eternidade? Então ela é qualificada aqui por essas duas figuras. A figura do tabernáculo, que os irmãos sabem, Deus mandou erguer no... Meninas, oi. Aqui, ó. Ó. Tá? Obrigado, viu? Lindas. Quietinho. Bom, Deus mandou erguer o tabernáculo lá no deserto, irmãos. E aquele tabernáculo era a presença de Deus ali, visível. E a ideia de monte, lugar alto, onde Deus habita. Quem há de permanecer, quem há de entrar, quem há de permanecer nesse santo lugar? Quais são as qualificações? Primeiro, diz aqui, não é, no Salmo 15,
quem há de habitar no seu tabernáculo e quem há de morar nesse santo monte. A primeira qualificação, o que vive com integridade. Viver com integridade, meus irmãos, ou vida íntegra, é uma vida autêntica. É uma vida que não tem de que deixar reservas, não tem de que deixar suspeitas. A gente, quando olha, por exemplo, a situação do Brasil, através dessas pesquisas, através dessas buscas, através dessas delações, a gente percebe assim, parece que não há nenhum íntegro. Todos legislando em causa própria e interesses pessoais, mais do que nos interesses da nação, do nosso país. Um rombo muito grande fica estampado para a vergonha de todos, fazendo com que às vezes a gente tenha vergonha de ser brasileiro. É a falta de integridade. A falta de integridade. Mas aqui não está se tratando de quem há de entrar no Congresso Nacional. Aqui está se tratando quem há de permanecer. Quem entra pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Mas aquele que entra, ele expressa na sua vida, ele demonstra na sua vida integridade no seu modo de viver. Então a integridade é a prática número 1, a segunda é a prática da justiça. Ou seja, ter uma vida justa e não apenas viver com justiça, mas também tratar os outros com a devida justiça, a deferência merecida. Isso significa não pesar o conceito sobre uma pessoa além da medida, nem elogiar ninguém além da medida, mas ter uma equidade, uma justiça nos relacionamentos pessoais. Terceiro, que de coração fala a verdade. Essa é uma expressão cujo antônimo seria que não é hipócrita. Mas aquilo que fala é aquilo que realmente expressa a integridade do seu coração. Fala a verdade. E não difama a ninguém com sua língua. Ou seja, não usa a língua, que é um instrumento que Deus nos deu a todos, para com ele nós expressarmos as nossas alegrias, nossas tristezas, nossas ideias, os nossos sentimentos, mas cujo poder da língua é uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo uma coisa extremamente nociva e danosa, como diz o livro de Tiago. Com a língua nós bendizemos, com a língua nós podemos construir as pessoas, incentivar as pessoas, mas com a língua também nós podemos matar as pessoas, nós podemos aniquilar as pessoas, nós podemos derrotar as pessoas. Então é o bom uso da língua, por isso está falando aqui, que com sua língua não difama a ninguém. Mais um detalhe, uma outra qualidade: não faz mal ao próximo. Não faz mal ao próximo. É engraçado que essa é uma das primeiras coisas que as pessoas dizem quando a gente aborda a pessoa e diz assim: você vai ser salvo? Vou. Eu não faço mal a ninguém. As pessoas não têm mesmo consciência do que estão dizendo, do que ela está dizendo. Não fazer o bem é também uma forma de fazer o mal. É também pecado a omissão. Mas no fundo, todo mundo faz de um certo modo mal ao próximo. Não apenas pelas suas omissões, não é? Mas também pelas suas deferências. Ou seja, exaltar um em detrimento do outro
é fazer o mal do próximo. Essas pessoas não têm consciência. Não fazer mal ao próximo, mas sempre fazer o bem. Nem lançar injúria contra o seu vizinho, ou dizer, ou julgar coisas indevidas feitas pelo vizinho, que não é naturalmente da sua conta, mas a gente interfere na vida dos outros. Particularmente aqui tem a expressão vizinhos, mas vizinho é seus companheiros de trabalho, é seus companheiros de escola, é seus companheiros na igreja, são seus companheiros na rua que você mora, enfim, as pessoas com quem você tramita, com quem você vive. Não lance injúrias ou mentiras contra eles, ou julgamentos precipitados contra essas pessoas. Quantas vezes a gente julga as pessoas só pela aparência, ou só por uma ação, e às vezes a gente se engana muito. A gente precisa ter cuidado, porque essas qualificações não são qualificações de habilitação para entrar no santuário, para receber a salvação, mas são qualificações que autenticam aquele que habita no santuário de Deus, aquele que habita no santo monte, aquele que tem a vida eterna em Cristo Jesus pela graça de Deus. Tá bom? E o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, tem pessoas que são rejeitadas por Deus. Deus criou vasos de honra, vasos de desonra, e pessoas que vivem, às vezes, numa vida tão desregrada, tão afastada de Deus, tão mergulhada na iniquidade, no pecado. Essas pessoas, elas não devem ser modelo para os nossos olhos. Nós devemos ver essas pessoas com compaixão, mas não como modelos para imitarmos. E eu estou falando isso porque é uma coisa que a gente não se dá conta, mas muitas vezes a gente tem essa tendência. Recentemente, num programa de televisão, eu vi duas mulheres defendendo o lesbianismo. Elas estavam juntas. São artistas, são bonitas, são conhecidas. Nós não precisamos odiar essas pessoas, mas devemos ter como desprezíveis. Ou seja, não me serve esse modelo não me serve para os meus filhos, esse modelo não serve para a minha família. Honestamente, esse é um momento assim, quando elas estavam fazendo essa defesa, que a gente deve livrar os nossos filhos de ligando a televisão. É isso que significa ter por desprezível os réprobos. Réprobos são os reprovados. A gente deve manifestar também a nossa reprovação. Para manifestar a nossa reprovação, a gente não precisa ter ódio. A gente não precisa ofender as pessoas. Mas a gente não pode aplaudir. A gente não pode dar trelas e incentiva as pessoas a continuar essas coisas. A gente precisa demonstrar o nosso protesto. Não precisa odiar, não precisa desejar mal a essa pessoa, mas precisa você caracterizar que você não concorda. Se é a televisão que está mostrando isso aí, a forma de dizer que não concordo é mudar de canal ou desligar a televisão. É falar para os nossos filhos, olha, isso que você está ouvindo aí é desprezível. Não quero que vocês escutem, não quero que vocês vejam. Entendeu? Então o cidadão dos céus tem muitas coisas para ficar atinado, para ter um bom testemunho diante dos seus parentes, diante da sua própria casa, diante dos seus filhos, mostrar
quem deve ser o referencial, o modelo para você e um modelo para os seus filhos. Não é esse tipo de pessoas. Podem ser bonitas, podem ser famosas, podem ter produção, podem ter dinheiro, podem ter o que for. Não é modelo para nós, para o cidadão dos céus. Não é modelo para quem habita no santuário de Deus. Então, isso é o que significa ter aos seus próprios olhos por desprezível. É desprezar realmente essas atitudes, não é? Do réprobo, do ímpio, daquele que é recalcitrante em se afastar dos caminhos de Deus, e que dá ensinos, e que dá propostas, e que dá opiniões favoráveis à iniquidade, ao pecado, à corrupção, deve ser desprezível aos nossos olhos. Tá bom? Às vezes a gente não percebe, meus irmãos, mas a televisão, ela vive de audiência. Quanto mais o canal, a empresa, tiver audiência, mais ela pode cobrar por segundos as propagandas, que é de onde principalmente ela recebe o dinheiro. Então, não adianta pensar diferente, o mundo é esse. Tem audiência, o programa vai à tona, vai lá para cima. Não tem audiência, a tendência é tirar o programa do ar. Não se mantém. É preciso audiência. E se você não desliga quando o programa não presta, quando as pessoas estão dizendo coisas que não deviam ser ditas, nem para sua casa entrar e ouvir essas coisas, ou ver essas coisas, a posição correta é ter aos seus próprios olhos por desprezível os réprobos, ou seja, desligue. Não contribua para a audiência, não contribua para a manifestação e para a proliferação dessas ideias e desse mal. Cidadão dos céus, você está na terra, mas você é cidadão dos céus. O seu modo de pensar, meus irmãos, tem que estar atinado para não deixar crescer tanto o mal na terra, para que a erva daninha não prolifere com tanta rapidez. E hoje há muitas coisas que são ervas daninhas que estão proliferando. E os cristãos estão, às vezes, batendo palma, em assistindo, em pagando para ver, em matando sua curiosidade, mas ao mesmo tempo projetando as ideias. E eu estou me referindo à televisão, mas hoje em dia tem um órgão muito mais, talvez, eficiente, trabalhando nos nossos lares, nas nossas vidas, do que propriamente a televisão, que é a internet através das redes sociais. Presta atenção. Não é? Bom, torna desprezível os réprobos, mas honra os que temem o Senhor. Este aqui vale a pena ver. Este aqui vale a pena escutar. Este aqui vale a pena reproduzir e mandar essa mensagem para outros. Não tem tantos apelos na rede social, diz assim, você concorda? Mande para outras pessoas. Tem coisas, irmãos, que não é para você passar para frente. Pelo contrário. Mas tem coisas que se você honra os que honram o Senhor, então passe para frente. Não é? Honra aos que temem o Senhor, no verso 4. Não é? E o que com dano próprio não se retrata. O que é isso com dano próprio? Ontem mesmo eu passei por uma experiência onde eu dei uma informação assim sem pensar. Poucos minutos, alguns minutos depois, eu cheguei para a pessoa e disse, fulano, a informação que eu te dei está errada. Ela me causa prejuízo. Mas vou manter a palavra. Tudo bem. Está entendendo?
Ou seja, isto é sobre dano próprio, mas manter sua palavra. De vez em quando eu sou chamado a atenção, eu falo, não faça isso porque o outro não corresponde. Se o outro não corresponde, é problema dele. A minha é a palavra. Eu não preciso assinar. Eu falei, ainda que isso me dê prejuízo, manterei a palavra. Nós estamos num mundo, irmãos, onde palavra não tem valor nenhuma. Nenhum. Antigamente as pessoas dizem, não alcancei esse tempo, que os homens provavam que tinham palavra, colocando como fiador um fio do seu bigode. Está aqui, ó, palavra de homem. Os homens, mesmo usando bigode e barba, não tem mais quase que palavra. As pessoas não cumprem os tratos, não honram suas palavras, não honram seus compromissos, se retratam com muita facilidade, mentem desmentindo. O que é isso? Como é que cidadão do reino de Deus, cidadão dos céus que habita no santuário de Deus, que permanece na fé, pode agir assim? Irmãos, que o mundo faça, que as outras pessoas sejam, mas o cidadão não pode dos céus ser assim. Não é questão de fazer por merecer a salvação. Não merecer a salvação. Já recebi de graça. Mas aquilo que eu recebi de graça é autenticado pela minha postura, pela sua postura, pelo seu modo de viver, de pensar, de agir e os seus compromissos, meus irmãos. Então, mesmo que isso cause dano próprio, mantenha a sua palavra. Se a pessoa concordar, não, eu não vou mais fazer o negócio porque eu sei que estou dando prejuízo a você, tá bom. Amém. Mas se a pessoa quer manter o compromisso porque pegou na sua palavra, assuma a sua palavra e retenha o prejuízo. Contanto que sua palavra seja uma palavra de sim, de não, seja uma palavra que glorifique a Deus. Tá bom? É assim que deve ser, mesmo que seja com prejuízo ou dano próprio. Pois bem, e o que não empresta o seu dinheiro com usura, ou melhor, não jura com dano próprio e não se retrata, e o que não empresta o seu dinheiro com usura. Irmãos, isso até por lei no Brasil é, de um certo modo, proibido, sabe? Para isso existem os órgãos chamados bancos, as financiadoras, que fazem isso, tá? Emprestam com juros, com usura. E usura é principalmente aquela cobrança extra além do desgaste do dinheiro. Por exemplo, o nosso dinheiro tem um desgaste, digamos, de 0,5 por mês, vamos supor. Aí a pessoa, eu empresto com 2% por mês. Ah, é mais baixo que o banco. É mais baixo que o banco, mas é usura. Não faça isso. Se você puder emprestar, empreste. Se não puder emprestar, diga, não posso emprestar. Se você puder dar alguma coisa para uma pessoa, diga para ele assim, olha, eu vou te dar. Não pode dar? Eu não tenho dinheiro para te dar. Também não diga que não tem dinheiro, se você tem. Porque você estaria mentindo. Não, eu não tenho dinheiro. Ué, mas não é mentira, você tem. Tenho, mas eu não posso te dar. Tenho, mas não é para te dar. Seria mais correto. Diga não, mas não empreste com usura, querendo ganhar mais. Se a pessoa está precisada e você pode socorrê-la, amém. Se você não tem condições de socorrê-la, então não empreste. Se você não quer realmente fazer esse sacrifício, não empreste. Mas não empreste. Diz assim, eu vou ser teu amigo emprestando, mas você vai me devolver
tanto no lugar de tanto. Irmãos, isso não é atitude para cidadãos que habitam no santuário de Deus. Esses relacionamentos são coisas práticas. Não garantem a sua salvação, mas demonstram se você é ou não é um cidadão dos céus. Tá bom? Bom, que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Isso significa, não concorde com a injustiça e com a mentira dos outros. Não seja conivente com essas coisas. Se é mentira, estão julgando alguém, estão falando a alguém que você sabe que é verdade, não aceite benefício nenhum para manter essas coisas, essa injustiça ou essa mentira. Não aceite o suborno. Aliás, o grande momento que o Brasil está vivendo é exatamente esses homens dizem assim, eu não roubei. Não roubou, mas aceitou o suborno. É também um roubo. Entendeu? Bom, eu não roubei, mas acontece que eu recebi um grande prêmio para aprovar o seu projeto. Então, isso é um suborno. Não podemos, meus irmãos, fazer assim. Bom, finalmente, o último versículo do Salmo, depois de 11 qualificações, diz o seguinte: quem deste modo procede, jamais será abalado. Jamais será abalado. Vocês já viram pessoas que se abalam muito facilmente? Que tremem, que desanimam, que tem um fogo de palha muito grande e depois esfria rapidamente? Pessoas que se escandalizam rapidamente? Tudo isso tem a ver com abalo. Abalo. Os que confiam no Senhor são como o monte do Sião, que não se abalam. A gente faz assim porque confia no Senhor e não é abalado pelas atitudes dos outros. Porque as atitudes dos outros, elas são julgadas diante de Deus. O importante é a sua atitude diante de Deus. É a Deus que eu tenho de prestar contas. É a Deus que você tem de prestar contas. Não é exatamente os outros. Então, se você estiver convicto diante de Deus, você não será abalado. São coisas práticas, meus irmãos, do viver, do se relacionar dos homens e das mulheres que habitam no santuário de Deus. Que Jesus e o Senhor nos abençoe. Amém.